Capítulo 11. Deus é quem dá o crescimento. Quando podas e peneiras podem levar uma criança a ser adulto. 1,50 m ou 60 ou 80, qual é a altura de quem lê essas palavras? Essa pergunta é fácil de responder, mas você saberia dizer quantos centímetros tem a sua mão, sua panturrilha e seu antebraço? Não estranhe essa minha curiosidade estranha. Apenas deixe-me fazer uma última pergunta. Você era desse tamanho quando nasceu? Quando conseguiu ver, enquanto escrevo essas palavras, o semblante do seu rosto gritando? É claro que não. Muitos que leram tais palavras eram menores em altura do que seu antebraço direito. Cabiam no colo dos pais. Para ser do tamanho que você é hoje, passou pelo processo de crescimento. No âmbito natural, ninguém sai de 90 centímetros para 1,80 m da noite para o dia. O crescimento de seus pés, mãos, pernas e braços levou algum tempo. Para sair de menino na fé e chegar à medida da estatura de Cristo também leva tempo. Quando o assunto é crescimento, não podemos ser imediatistas. Bebês crescem muito rápidos. Nos primeiros anos de nossa vida na Terra, temos uma verdadeira explosão de crescimento. Quando chegamos aos 10 anos de idade, não paramos de crescer, mas o nosso desenvolvimento se dá bem mais lenta do que quando éramos recém-nascidos. Muitos cristãos provaram um rápido crescimento nos primeiros anos da caminhada com Cristo. Contudo, é comum que haja uma fase na qual o processo de amadurecimento continue, porém não é na mesma velocidade. Muitas pessoas nesse período ficam frustradas e tendem a querer desistir. Se você quer sair da imaturidade espiritual, precisa entender que isso vai levar tempo. Haverá períodos durante os quais o progresso será acelerado, visível. Nesse momento, não só você, mas as pessoas que o cercam facilmente repararão e comentarão acerca de sua mudança. Todavia, existirão fases nas quais você estará crescendo, porém de forma mais lenta e quase imperceptível. Nesse período, é fundamental estarmos mais atentos ao que nos levará a crescer do que ao quanto estamos crescendo. Se uma criança perguntasse a um médico sobre o que ela precisa fazer para crescer, ele provavelmente responderia algo como: procure se alimentar bem, dormir com qualidade e se exercitar. Agora, qual seria a consequência se uma semana depois, frustrada por não ter crescido nem 1 centímetro, ela desistisse de praticar essas coisas? Crescimento ou enfermidade? Muitas vezes estamos decidindo definhar e não crescer, por não vermos imediatamente o crescimento que desejamos. Deixamos de lado práticas espirituais que são fundamentais para nos dar os meios necessários para que cresçamos, por nos angustiarmos ao não ver os resultados. Se esse é o seu caso, calma, persevere. Logo você verá no espelho da palavra o quanto você cresceu espiritualmente. Enquanto não chega à estatura requerida, procure investir tempo na oração, comunhão com os irmãos, meditação da palavra e obediência. Como vimos nesse livro, busque ser equilibrado em suas atitudes. Sejam humildes em reconhecer sinais de maturidade, para receber as correções e ensinamentos de Deus em seu coração. Fazemos assim, criará a atmosfera adequada para que Deus lhe dê o crescimento. Sim, é isso mesmo que você leu. É Deus quem determina o seu crescimento. Sem Deus, você poderia praticar todos esses princípios espirituais e ainda assim continuaria engatinhando. Paulo afirmou: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. 1 Coríntios 3, verso 6. Esse texto nos diz que temos uma parte, plantar e regar, mas não somos responsáveis por fazer a semente crescer. Devemos dar as condições necessárias para a semente, porém não podemos operar nela a ação de crescer. Se Deus é o autor do crescimento, precisamos confiar que Ele sabe o tempo certo de operar. Podemos crescer 1 metro em um ano, apenas 50 centímetros no outro e 40 no seguinte. Não importa quem planeja nosso crescimento, é Deus. Ele não fará toda a obra que planejou para nós de uma só vez. Até o último dia de nossas vidas, Ele estará trabalhando em nós para que cheguemos à estatura de Cristo. Por isso, todo aquele que quer o crescimento espiritual deve se concentrar no que pode fazer e confiar em Deus para aquilo que não pode. Os imaturos invertem a ordem. Eles se concentram tanto no que não podem fazer que perdem de vista o que deveria estar fazendo.
São como aqueles que tentam ganhar as almas em vez de simplesmente pregar e testemunhar o Evangelho. Querem forçar a prosperidade quando deveriam apenas ofertar e confiar em Deus. Param de plantar e regam por não verem o crescimento. É tentando fazer a obra, o que é exclusivamente de Deus, que acabamos atrapalhando o nosso desenvolvimento. Precisamos ter a nossa mente encharcada com a consciência da soberania divina. Afinal, até para aquilo que é nossa responsabilidade, necessitamos de que Deus nos capacite. O Senhor é a videira que dá o que o ramo precisa frutificar, para frutificar. Quem efetua em nós tanto o querer como o realizar. Ele é o autor e consumador da nossa fé, o princípio e fim. Sem Ele nada podemos fazer. Quanto mais conscientes dessa verdade estivermos, mais dependente dEle. Só assim teremos as atitudes necessárias para crescer e alcançaremos a maturidade que Ele deseja para nós. Subtópico: os meios soberanos de Deus. Quem vê Deus como autor do crescimento não deixará de plantar e regar a palavra que Ele concedeu. Como afirmei no primeiro capítulo desse livro, Deus deu à igreja dons ministeriais para que ela cresça. Efésios 4, 11 ao 14. Por isso precisamos deixar os Paulos e Apolos modernos plantarem e regarem a palavra de Deus em nosso coração. Quem vê que Deus é o autor do crescimento fica exposto e submetido a pastores, mestres e pregadores da palavra para que possa amadurecer. Em sua soberania, Deus escolheu amadurecer-nos através das pessoas. Só os imaturos acham que podem crescer sem estar sob a batuta de um líder e sem relacionamento com as pessoas maduras. Alguns, por terem se decepcionado com pessoas, escolhem o caminho da solidão e não percebem que Deus não dará o crescimento para as sementes que não forem plantadas e regadas por outros. Deus realiza sua obra através das pessoas que estão à nossa volta. Ananias orou para que Saulo recuperasse a vista. O eunuco foi salvo quando Filipe pregou. Ruth fortaleceu sua sogra Noemi na dor. Naamã foi curado depois que Eliseu disse o que ele precisava fazer. Acho que você concorda comigo em que Deus é poderoso o suficiente para fazer tudo isso sem a participação humana. Entretanto, Ele escolheu fazer sua obra através de homens. Por isso, se você não deixa pessoas ministrarem sua vida, estará interrompendo o crescimento que Deus deseja para você. O equilíbrio entre ser ministrado por outros irmãos e também meditar de forma solitária na palavra é fundamental para que amadureçamos. Além disso, outro meio que Deus usa para nos fazer crescer é a oração. Precisamos orar uns pelos outros e também orar a sós com Deus. Quanto mais percebemos que Deus é o único autor do crescimento, mais buscamos a Deus em oração. Quando acreditamos que sozinhos podemos chegar onde queremos, temos a tendência de orar cada vez menos. As pessoas vivem dizendo que só Deus é capaz de realizar o impossível. Contudo, o pouco tempo que dedicam à vida de oração parece dizer que conseguem sem Deus. A oração é a nossa declaração de fé, que só Deus pode fazer. É afirmar que sem Ele não conseguiremos. Orar é desaparecer para que Cristo apareça. Quando observamos ordens bíblicas como amem seus inimigos, alegrem-se na dificuldade e negue-se a si mesmo, deveríamos ser impelidos à oração, pois do ponto de vista humano, essas são ordens impossíveis de praticar. Sem o poder de Deus, o homem não consegue obedecer a esses mandamentos. Quando percebemos nossas limitações, devemos apelar para a oração, pois oração invoca o poder de Deus, que nos habilita a viver tudo o que Ele nos chamou a realizar. Chegar à medida da estatura de Cristo só será possível se nos dedicarmos à oração. Quando esteve em carne e osso, Jesus orava constantemente. Para escolher os 12 discípulos, Ele passou toda a noite orando. Antes de multiplicar pães e peixes, deu graças. Para enfrentar o difícil momento de Getsêmani, orou. Ao passar por tudo isso através da oração, Jesus nos ensinou que só será possível escolher bem, viver o sobrenatural e resistir os momentos difíceis através do clamor. Se vamos permitir que Deus nos faça crescer até a altura de Cristo, precisamos fazer da oração o nosso estilo de vida. Subtópico: a poda soberana. Quando a Escritura ensina sobre as formas que Deus utiliza para nos proporcionar o crescimento,
usa-se uma ilustração interessante, a poda. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos ainda. João 15, verso 1 e 2, NVI. Esse texto nos ensina que o ramo que não dá fruto, ele corta, mas o que está dando fruto, ele poda. O ramo que está dando fruto é aquele que está na igreja, vivendo o evangelho. Para esse, Deus tem mais. Não importa o quanto você é frutífero no reino, a mensagem é que você pode ser mais. Você pode ser mais maduro hoje do que foi ontem. O que é essa poda? Poda em paisagismo é jardinagem, e jardinagem é a prática de remover partes doentes, não produtivas ou indesejadas de uma planta. A proposta da poda é dar forma à planta, controlando ou direcionando o crescimento dela, mantendo sua saúde ou aumentando o rendimento e qualidade das flores e frutos. A poda feita pelo agricultor visa retirar do ramo partes doentes e desnecessárias, para que ele possa dar mais fruto. É interessante pensar que, mesmo dando fruto, galhos e partes doentes se desenvolvem no ramo, de forma que ele necessita de poda. O líder que está vendo sua célula crescer e se multiplicar, por exemplo, pode não perceber o galho da soberba crescendo em seu coração. O fruto e doença crescerão no mesmo ramo. Se não houver a poda do agricultor, essas partes doentes e desnecessárias podem impedir o ramo de dar mais fruto. Os discípulos de Jesus também precisaram dessa poda. O mestre disse: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho-lhe falado. João 15, verso 2 e 3, NVI. Por causa da palavra de Cristo, os discípulos já estavam limpos. A poda havia sido feita na vida deles através da palavra. Quando nos expomos à palavra de Deus, ele retira de nós o que pode nos impedir de dar fruto. Contudo, se não ouvirmos a Deus ou desobedecemos a sua direção, ele pode usar algumas situações para nos podar. Jesus alertou a Pedro de que ele o negaria 3 vezes. Ao invés de ouvir o que Jesus dizia e clamar por ajuda, Pedro, do alto da sua autossuficiência, disse que jamais negaria Cristo. Sobre essa situação, Jesus disse: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por vocês para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Lucas 22, verso 31-32, NVI. Jesus não orou para que a situação não acontecesse. O clamor do mestre era para que a fé do seu discípulo não desfalecesse. Cristo descreveu a situação que Pedro iria passar da seguinte forma: peneirar como trigo. O processo de peneira é feito com o fim de retirar toda a impureza que cerca o grão de trigo. Trata-se de uma seleção que retira tudo o que não é bom do trigo, para que depois da peneira somente permaneça o que será aproveitado. A peneira é um processo semelhante à poda. Pedro não seria destruído pela situação, ele seria apenas peneirado, podado, para que pudesse ser um excelente grão de trigo e assim fortalecesse os seus irmãos. No processo de amadurecimento, passamos por peneiras a quais podem, em um primeiro momento, parecer que estão nos destruindo. Contudo, ao final, servirão para limpar as impurezas e produzir um cristão melhor e mais maduro, capaz de abençoar os outros. A provação da nossa fé produz perseverança e com ela integridade. Tiago 1, versículo 2 e 4, ao 4. A poda não vai nos destruir, ao contrário, nos fará crescer. Já vi muitos pais e filhos sofrendo no primeiro dia da escolinha do filho. Os pais ficam com o coração na mão por deixarem seus filhos durante tantas horas longe deles, especialmente quando os veem chorando e pedindo que não os abandonem. Porém, mesmo com o choro e a reclamação dos filhos, nenhum bom pai desiste da ideia de deixá-los na escola, pois no colégio a criança conhecerá novos professores, criará novas amizades e aprenderá coisas novas, ou seja, mesmo que o processo doa nos filhos e nos pais, nenhum bom pai deixará o sofrimento impedir o amadurecimento que seus filhos terão no colégio. Muitas vezes parece que Deus está levando seus filhos para o sofrimento, mas Ele está apenas deixando-os na escola. Observe o que Deus fez com o povo de Israel. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova,
a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e o deixou passar fome, mas depois o sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Deuteronômio, capítulo 8, verso 2 ao 3, NVI. Foi Deus quem os guiou pelo deserto. Deserto é símbolo de adversidade. O final da peneira do deserto os levariam à confiança de que nem só de pão viverá o homem. Quando Deus o libertou do Egito, o Eterno o estava arrancando de uma provisão natural, para que aprendessem a acreditar numa provisão sobrenatural. Eles viveram do pão da terra, mas agora teriam que aprender a viver do que Deus desse a eles. A Bíblia disse que foi o Espírito Santo quem guiou Jesus ao deserto, Lucas 4, verso 1. Na primeira tentação pela qual o mestre passou, o diabo sugeriu que ele transformasse pedra em pão. Jesus usa justamente o texto de Deuteronômio, capítulo 8, para dizer que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Apesar de estar sem alimento da terra, Jesus sabia que seu sustento vinha do céu. Nossas peneiras e podas vêm para retirar nossa dependência do natural e colocar nosso foco naquilo que Deus diz. Seu ministério e sua vida não dependem da terra, mas do pão que vem do céu. Muitas vezes Deus tira pessoas, recursos, elogios e com isso achamos que Ele está sendo mal. Contudo, Ele não visa nos destruir e sim fazer-nos entender que é do que sai da sua boca o que nós precisamos. Tome muito cuidado com o que você coloca após a expressão só. Muitas vezes no ministério estamos achando que só conseguiremos se tivermos um recurso financeiro específico. Só vamos conseguir caso fulano nos ajude. Ao dizer isso, declaramos nossa dependência do que é natural, como se o natural fosse tudo o que precisamos para viver. Deus deve ser o único complemento do seu só. Só se Deus me ajudar vai dar certo. Deus pode fazer as coisas naturais, mas não depende delas. Se Deus pedisse o seu Isaac, seu mundo acabaria? Sua família, dinheiro, trabalho e função são o pão da terra que o alimenta? Para Abraão, Isaac representava a promessa e a bênção que Deus tinha dado a ele. Na verdade, em termos do que ele tinha na terra, Isaac era tudo para Abraão. O anjo interrompeu o pai da fé antes que ele sacrificasse seu filho, dizendo: não toque no rapaz, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Gênesis 22, 12, NVI. Ora, Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, por isso esse gesto não era para que Deus soubesse, e sim para que Abraão colocasse Deus acima de Isaac. Abraão passa na prova e com seu temor a Deus declara que não depende da bênção, mas vive para o Deus da bênção. Homens de fé, não apenas recebam os Isaques, mas capazes de dar. A maturidade da fé não é vista pela nossa habilidade de receber, mas por sermos capazes de dar. O Pai da fé nos ensina que não é só do pão da terra que vivemos. Deus nos levará a dar nossos Isaques, a fim de que aprendamos a não viver apenas pela bênção. Muitas vezes, enquanto caminhamos, podemos acabar vivendo por um salário, prazer ou resultados naturais. Podemos assim entender que dependemos disso ou daquilo para sermos felizes. A poda divina é para que a nossa fonte de alegria seja apenas Deus, para que entendamos que não é dos recursos nem das pessoas que dependemos. É Deus que nos conduzirá ao que Ele prometeu. Para fazer Abraão ser o pai da fé, Deus o arrancou de sua terra, da parentela e da casa de seu pai. Muitas vezes quem nos afastou de determinadas pessoas foi Deus. Algumas pessoas estão desanimadas por estarem longe da ajuda e do conforto da sua família e de seus amigos. Acreditam que foram abandonadas por Deus e por essas pessoas. Contudo, precisam voltar os olhos para o céu e reconhecer sua dependência única e exclusiva de Deus. É na dependência de Deus que sua descendência será mais numerosa que as estrelas do céu. Não me entenda mal. Eu creio que Deus é bom, quer nosso bem e use as pessoas para nos abençoar. O que estou dizendo é que Ele quer nos levar a um nível de maturidade em que Ele é a única fonte. Deixe a poda soberana do agricultor eterno passar em sua vida, ainda que doa. Ele está arrancando tudo o que tenta impedir você de continuar amadurecendo.
Depois do novo nascimento, o maior desejo dele não é apenas abençoá-lo, é fazer com que você madureça, confie e se entregue ao agricultor. É ele quem promoverá o verdadeiro crescimento.